Oi, gente linda! Vem cá, pode chegar, está no ar o nosso programa Espaço Feminino e no mês que é azul, dedicado à conscientização sobre o autismo, o nosso programa também ganha essa cor. Vamos falar desde diagnósticos, sinais, as terapias feitas precocemente, até mesmo sobre direitos e a inclusão e acolhimento de quem tem o transtorno. Também vamos mostrar, olha que delícia, a ganhadora da promoção aqui do programa Espaço Feminino do Mês da Mulher. Sei que muita gente participou conosco e hoje foi dia de entregar todos aqueles mimos para a ganhadora e foi uma alegria só. Já já eu compartilho com vocês. Mas eu quero ver mais pessoas sorrindo também. Hoje nós vamos sortear para quem participar ao vivo, aqui durante essa parte do nosso programa Espaço Feminino, esta cesta aqui especial de cafés, vinhos da Casa Bruxel. Olha que delícia, você vai degustar um vinho delicioso, tomar um cafezinho, quem não gosta, e do coração do Cerrado Mineiro, explorando aí a essência do terroir para criar vinhos e cafés especiais e exclusivos. É a Casa Bruxel que vai entregar para uma pessoa que participar conosco. Mas o seguinte, já pega aí o seu celular, porque você vai ter que me contar como é que você assiste o programa Espaço Feminino. É pela televisão, é pelo app da NTV que você baixa de graça aí no seu celular, é pelo canal do YouTube, é pela rede social, enfim, de onde for, você tira uma foto se for da televisão, ou você tira um print se for estiver assistindo pela internet, e aí você vai pegar essa imagem, mandar aqui para o nosso WhatsApp, que é o 34 99947 4515, para a gente ver, acompanhar como é que você assiste a nossa programação. E aí no final a gente sorteia entre essas pessoas que nos mostraram então como assiste. Só você mandar a imagem para o nosso WhatsApp, da tela do celular, da tela do computador, da televisão, para a gente acompanhar como é que você curte aqui a nossa programação. Fique à vontade também para fazer as suas perguntas, gerar dúvidas. Afinal de contas, o tema de hoje é muito importante. Informação é vital, conhecimento é necessário para a gente provocar mudanças e é isso que a gente precisa. Vou para o intervalo para você aí se organizar, já participar do nosso programa. Já já a gente volta. A importância de falar, de levar informações, de tirar todas as dúvidas sobre o autismo. Sobre isso que a gente dedicou o nosso programa Espaço Feminino de hoje. Por isso a gente vai conversar com um time de especialistas, de pessoas engajadas nessa causa em Patos de Minas e na região. Agora eu converso com a doutora Laura Mendes França, ela que é neurologista infantil, especialista no transtorno do espectro autista. Como vai, doutora? Tudo Prazer bem. tê-la aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Fico feliz de você estar aqui, assim como também o doutor Rafael Vinhal, ele que é psiquiatra, um estudioso também nessa área. Como vai, doutor? Boa noite. Boa noite, Ludmila, um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Com esse time aqui a gente tem muita coisa para saber e responder, e uma coisa que é importante quando a gente tem pessoas desse gabarito para falar é de diminuir aquela quantidade de dúvidas e também informações que surgem, que às vezes a gente fala, é isso mesmo? Será que isso é verdade? Então, para não ficar na dúvida, esse é o momento também, se você quiser participar, tiver alguma pergunta, aproveitar para tirar. Mas vamos começar falando de questões elementares que têm muitas variáveis e muitas questões que as pessoas ficam sem saber de fato o que é. A primeira coisa é o sinal. Todo mundo fica preocupado. Ah, isso aqui, meu filho tem esse sinal, ou minha filha tem esse sinal, ou um adulto tem essa característica. Isso é o fator preponderante para se cravar que é o autismo. E quais são esses sinais? E aí vamos esclarecer, doutora, desde a primeira infância, com o passar, para que os pais também fiquem atentos, porque eles, os pais, é que vão perceber e assim procurar a ajuda do especialista. Isso mesmo, Lud. E essa pergunta eu acho que é uma pergunta assim, fundamental para a gente esclarecer aqui. Porque quando a gente fala de autismo, na verdade a gente está falando do transtorno do espectro autista.
E essa palavra ela é muito importante de ser complementada, né? Não da gente falar só o autismo. Porque a palavra espectro ela é fundamental quando a gente está falando de idades diferentes, crianças e adultos diferentes. O espectro justifica justamente esse amplo diagnóstico. Crianças com sinais diferentes, adultos com sinais diferentes, tendo o mesmo diagnóstico. Muita gente pergunta, né? Existe uma idade mínima para esse diagnóstico? Não existe, não existe. A criança ela pode ser diagnosticada mesmo quando muito precoce, a gente já consegue observar alguns sinais. O que vai diferenciar é a idade dessa criança e o que essa criança pode apresentar. Então, desde novinho, a gente pode apresentar um baixo contato visual, uma criança que tem distúrbios do sono, né, que o Rafael é especialista nisso, crianças muito irritadas, crianças que têm um pouco contato com os pais, respondem pouco aos comandos, não respondem ao nome, e isso a criança ela vai evoluindo, ela vai crescendo e novos sinais vão surgindo à medida que a criança vai crescendo. E chega também ao diagnóstico tardio, que é o diagnóstico já de adultos, onde outros sintomas podem vir a aparecer. E quando a gente fala do espectro, a gente não tem uma regra, né? Aquilo não é obrigatório. O importante é a gente saber quais sinais são presentes naquela faixa etária e na possibilidade de qualquer um desses sinais procurar um atendimento especializado. Porque o que vai diferenciar no prognóstico, na evolução dessa criança, é o diagnóstico precoce. Quanto antes essa criança receber o diagnóstico, melhor. E também a questão da evolução. Então, diagnóstico precoce, intervenção precoce, uma melhor evolução dessa criança. Ô, doutor, já que nós não temos uma regra para esses sinais e que apresentam em níveis diferentes, desde a infância e, como a doutora Laura colocou, pode evoluir, pode ir apresentando acrescido aí outras características com o avançar da idade. Então, não dá para comparar, às vezes, a mamãe fala assim, meu filho é autista, mas o meu filho também tem esse sinal, também. Então, não dá para poder ter essa comparação, mas ter por base essas características ou esses sinais claros que indicam o transtorno? Apenas sinal, ele não é suficiente para a gente poder dar ou não um diagnóstico. É preciso de uma gama de sinais e sintomas. Todos nós temos algum sinal, algum sintoma de algum transtorno mental ou do próprio espectro autista, mas não é porque nós temos um sinal que nós somos autistas. Está muito na moda, por exemplo, o autodiagnóstico, e a gente não deve se dar autos diagnósticos ou os pais tentarem diagnosticar os filhos. É preciso realmente a gente procurar um especialista. Muitas vezes os diagnósticos eles não são uniprofissionais, eles são multiprofissionais. Nós discutimos os casos, por exemplo, entre o psiquiatra, o neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, com a própria escola também, para a gente avaliar, para que a gente considere um transtorno do espectro autista. Basicamente, a gente tem que ter 3 fatores. Tem que ter iniciado na infância, nos primeiros aninhos de vida. Então, se iniciou na fase adulta, não é autismo. Tem que ter dificuldades na interação social, na comunicação social pragmática, em outros conjuntos de sinais e sintomas. Então, tem que preencher critérios diagnósticos. E tem que ter prejuízo social e funcional. Se não existe, por exemplo, prejuízo social, funcional, também a gente não pode caracterizar um transtorno. E, às vezes a gente tem um ou outro sinal, algum atraso ali na infância, mas com estímulo, esse sinal ou sintoma, esse atraso, ele é sanado e a criança não vai se caracterizar como um transtorno do espectro autista. E a gente não espera, por exemplo, que uma criança com 2 anos, ela vai apresentar os mesmos critérios diagnósticos de uma criança de 5 anos, de 10 anos, de um adolescente, de um adulto. Por quê? Porque a gente recebe estímulos, a gente recebe várias informações, o nosso cérebro ele se desenvolve e muitas vezes, com muita
terapia, com reabilitação, a gente acaba perdendo muitos dos sinais e sintomas e muitas vezes até na adolescência, na vida adulta, o autista ele consegue mascarar muitos dos sintomas que ele apresenta. E por isso que a gente investe nessas terapias precoces, para que ele possa cada vez mais se habilitar e se tornar competente e o mais funcional possível para uma vida adulta. Daqui a pouco a gente vai falar essa questão das terapias, dos tratamentos disponíveis, até porque a gente tem visto agora um maior número de adultos sendo diagnosticados, mas importante isso, que né, na fase adulta vai aparecer. Os sinais estão desde a infância que às vezes não eram percebidos, até por conta de um momento em que havia um baixo número de diagnósticos. Falando nisso, da questão da quantidade de novos casos, essa é uma preocupação. Apesar da gente não ter no Brasil um número quantitativo correto, cravado sobre a quantidade de pessoas com o transtorno, a gente percebe na conversa com especialistas, as publicações científicas, um relato de um maior número de casos, até pessoas que estudavam medicina falam, olha, na minha época lá, nos anos 80, 90, praticamente a gente nem falava disso. Hoje já é uma matéria obrigatória que se debruça muito em busca de respostas e conhecimento. Então, além desse fator do diagnóstico, que aumentou, e aí, claro que a estimativa, que é o que a gente tem hoje no país, por exemplo, vai aumentar. Mas além dessa questão do diagnóstico, quais são os fatores que podem contribuir, então, para esse aumento? Então, Ludmila, o que acontece é exatamente o que você falou, é um aumento do número do diagnóstico, não aumento no número de autistas. Os estudos, eles demonstram isso daqui que está acontecendo hoje, uma maior conscientização do transtorno do espectro autista. Antigamente, as pessoas não tinham acesso à informação e nem acesso a esse tipo de conteúdo. Então, muitas vezes, por que você vê tanto diagnóstico tardio hoje em dia, tanto adulto falando, nossa, eu descobri que eu estou dentro do espectro? Porque quando ele era pequeno, quando ele era uma criança, a gente não falava tanto sobre o espectro autista, igual a gente tem falado hoje em dia. Faltava informação, conscientização e inclusão. Hoje em dia a gente tem esse tipo de acesso, as famílias conseguem acessar informações, conteúdos em redes sociais, conteúdos na televisão sobre sinais de alerta, conseguem pensar, nossa, acho que meu filho tem, acho que meu sobrinho tem, e conseguem ter acesso mais fácil a esse tipo de diagnóstico. Temos profissionais hoje mais especializados nisso, então os estudos demonstram justamente isso, um aumento no número de diagnóstico, porque essa informação, graças a Deus, está chegando com maior frequência na casa, nas escolas, nas terapias e nos médicos, e nós estamos conseguindo ter acesso maior a essas crianças e dar esse diagnóstico precoce. Então, é isso que é o fator de aumento do número do diagnóstico. Doutor Rafael, a pergunta é provocada até porque há dúvidas de fatores ambientais, se eles podem influenciar em alguma medida. E vamos comentar também de um assunto que circulou muito, e a gente falava há pouco aqui no programa, da questão, será que um comportamento ou uma procura, uma vacinação maior está relacionado a esse aumento de casos? Não existem estudos sérios, né, que correlacionam a vacinação com o aumento de casos de autismo. Se a gente for pensar até a década de 80, muitas crianças faleciam precocemente, havia muito mais mortalidade infantil, um menor número de vacinas. E nós investimos nos últimos anos, nos últimos 30 anos, muito em vacinação, principalmente privilegiando a infância, a primeira infância, e reduzimos de forma assustadora os índices de mortalidade infantil. E se percebeu também um aumento do número de casos de diagnósticos justamente pelos mesmos motivos que a doutora Laura citou aqui, que a comunidade médica ela está mais treinada, né, para se realizar esse diagnóstico de forma mais precoce. Hoje nós falamos em um caso para cada 36 crianças, né? Então 3% aproximadamente das crianças, elas estão dentro do espectro. Se a gente for pegar
é bastante gente. Então essa associação entre vacina e autismo, ela é muito fraca, né? Existe uma correlação histórica, mas não existe uma causa e efeito, né? A vacinação, ela provocou o autismo. Da mesma forma, às vezes a gente vê algumas outras associações, como hoje, né, uma criança prematura, ela tem muito mais sobrevivência do que antigamente. Então, hoje nascem e vivem muito mais crianças prematuras, se investe muito mais nisso e diversos outros fatores. Mas, de fato, um autismo, ele não tem uma causa, são fatores multifatoriais, né? Todos os transtornos mentais, eles são de ordem multifatorial. Não é como, por exemplo, um vírus ou uma bactéria gerou uma doença, né? Nós não estamos diante de uma doença com causalidade definida, nós estamos diante de um transtorno, de um espectro, né, com fatores genéticos, hereditários, fatores ambientais, fatores sociais, fatores diversos ali, biológicos, químicos, cerebrais, que estão interferindo, né, e cursando com esse espectro. E hoje a gente sabe muito sobre a questão genética hereditária, né? Muitas vezes podem haver dentro da formação de um embrião algumas mutações genéticas, mas também podem ser diversos genes paternos, diversos genes maternos que foram herdados e num único embrião eles se manifestaram nesse fenótipo do espectro autista, mas que não necessariamente, por exemplo, eles vão se manifestar em todos os filhos daquele casal também. Existe uma maior herdabilidade genética, mas isso também não é compulsório, não é porque os pais, por exemplo, existem até mulheres mais velhas autistas que às vezes procuram o consultório: doutor, eu posso ter filho ou eu não posso ter filho, né? Riscos sempre haverão, mas eu sempre motivo essas famílias que buscam ter filhos, né, para que elas não tenham medo. Porque a gente não pode, todos temos o direito, né, de exercer a nossa cidadania, de sermos pais se quisermos, né, ou de não sermos se não quisermos, e os riscos estão aí para todos. Falando em mulheres, agora a gente quer entender por que de fato o diagnóstico na mulher é mais difícil do que o homem. Os sinais aí, ou nessa avaliação multidisciplinar, o que torna desafiador? Então, muito se falava e ainda se fala sobre um fator protetor feminino. Funciona mais ou menos da seguinte forma: foram observados alguns estudos, e principalmente um pouco mais antigos, que as meninas tinham um espectro menor, menos sinais, e que muitas vezes elas demoravam um pouco mais para apresentar esses sinais. Então, se você pegar um estudo antigo sobre uma frequência do espectro autista em meninos e meninas, você pegava ali uma diferença significativa, mais ou menos de 3:1. Porém, Lud, isso não tem se mostrado tanto nos estudos recentes. Já existem estudos grandes e significativos mostrando de 1:1. Então, apesar de você ter esse questão desse fator protetor, não é que ele protege, ele mostra sinais talvez mais tardios, mais difíceis de serem avaliados pela criança, e talvez por isso um nível 1 de espectro autista. Mas não quer dizer que essa criança, que essa menina não esteja dentro do espectro. Falando então desse diagnóstico que pode vir tarde, aquilo que a gente falava de quão importante se tem alguma dúvida, percebeu algo, alguns desses sinais que vocês relataram, há uma ansiedade dos pais ou do tutor de talvez falar: nossa, será que é ou será que não é? De procurar um especialista para não evitar comparações e buscar o diagnóstico adequado para aquela pessoa, né? E não comparando com outras ou buscando informações aí. Mas e quando esse diagnóstico, então, ele é feito na fase adulta? Vocês disseram tanto que é importante começar o quanto antes para poder diminuir essas manifestações, aumentar as possibilidades de uma qualidade de vida maior. E quando se descobre lá na frente, quer dizer que já tem um prejuízo instalado, ou, independente de qual idade descobrir, é importante e vai ser valioso o início de uma terapia?
Sim, sem dúvida. Acho que qualquer transtorno, né, Rafael? Acho que Rafael, como psiquiatra, trata outros transtornos também na fase adulta. Eu fico mais na parte pediátrica mesmo. Mas eu pego muitos adolescentes. Eu tive um caso semana passada de um menino de 15 anos que ele pediu os pais. Ele falou, eu gostaria de ir num médico porque eu acho que eu tenho autismo. É o que tem acontecido bastante agora, porque a informação ela é tão divulgada que às vezes o adolescente ele bate ali os sinais e sintomas que ele apresenta e aparece para ele o espectro autista. E muitas vezes isso é libertador para uma criança. Esse foi o relato que eu já ouvi de pessoas que eu entrevistei aqui com transtorno. Sofreu, às vezes, a vida inteira se sentindo, às vezes, diferente, alguma coisa não se sentia bem com aquilo, e quando recebe o diagnóstico, aquilo é libertador. Então, o diagnóstico não é o fim, é o início. Né? Ele é o início da caminhada, é daqui para frente, é do diagnóstico para frente. Então, não importa a idade, qualquer idade é fundamental e muito necessário o segmento com a equipe multidisciplinar. Então, Rafael, essa questão do sono, desse prejuízo de um sono restaurador, e a gente sabe da importância que é para a nossa qualidade de vida quando a gente fala disso. Quais são os prejuízos, então, para quem tem o transtorno? E aí, quais são os tratamentos para melhorar essa condição? Na realidade, assim, desde a infância, né, autistas muitas vezes eles têm menos produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono e eles têm mais atividade dopaminérgica. Quando eu tomo café, por exemplo, eu ativo a dopamina no cérebro. Então, o cérebro de um autista ele é mais agitado, muitas vezes até para induzir o sono desse autista ou para consolidar esse sono. Se a gente for pensar do ponto de vista farmacológico, às vezes a gente faz a reposição de melatonina, a gente utiliza medicamentos que bloqueiam a dopamina, mas mais que isso, né, a gente vê muitas vezes uma criança mais agitada, mais hiperativa, mais irritada durante o dia e à noite com maior dificuldade para dormir, o sono fragmentado. E é muito importante a higiene do sono, né, que a criança tenha rotina, mesmos horários de acordar, de dormir, de fazer as refeições, que diferencie as atividades da noite das atividades do dia, para que ela saiba que o quarto dela é o local de ela dormir, sempre ela dormir no mesmo local. Às vezes o autista, a gente coloca algo para associar ali ao sono dele, uma naninha, um bichinho que ele goste, né, para ele se sentir ali um pouco mais protegido. Então essa questão da rotina, da higiene do sono, isso é muito importante. Eu tenho autistas adultos até hoje que eles dormem com a mesma naninha que eles dormiam na infância, para você ver assim, a importância às vezes de uma associação para se sentir seguro naquele ambiente. E o sono ele é tão importante. Se a gente for pensar, quando o bebê nasce, às vezes um recém-nascido ele dorme 20 horas por dia, né? Ele dorme muito. E por que ele dorme muito? A maior parte do sono dele, 50% do sono, é de sono REM. O sono REM é onde a gente consolida a memória. Então o bebê ele está recebendo vários estímulos, né, de aprendizado, e ele precisa dormir muito, ele precisa atingir muito sono REM. Para quê? Para que ele possa aprender, para que ele possa consolidar a memória. É muito importante isso para o autista, para que ele adquira as habilidades, as competências, né? O cérebro de uma criança ele tem 5 vezes mais neurônios do que o cérebro de um adulto. E esses neurônios eles vão morrendo, né, principalmente ao longo da primeira infância. Tem várias podas neuronais, mortes de neurônios. Para quê? Para se formar conexões mais sólidas, que a gente chama de sinapse. Então é muito importante a gente dormir, tanto em qualidade quanto em quantidade, para que a gente forme essas sinapses mais sólidas, mais efetivas, e que o aprendizado ele seja seja o melhor possível, né? Que a gente extraia a melhor competência daquele cérebro, daquela criança. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que fala que tem uma pessoa com transtorno na família e a grande dificuldade é da família lidar com toda a questão, e nem a questão de aceitação, mas é de lidar com os desafios que vão surgindo. E um deles é o surto. Como é que lida quando acontece essa eu situação? costumo falar que a principal terapia da criança, e isso a gente vê muito nos congressos de neurologia infantil, de psiquiatria infantil, a principal terapia da criança é a família.
começa ali, com a aceitação do diagnóstico, a procura por uma intervenção adequada e a luta, porque é uma luta diária dessas famílias, né? É igual essa telespectadora falou, a maior dificuldade dela é ali no dia a dia. Então não é só, vou levar para o psicólogo, vou levar para a TO, vou levar para a fono, vou levar para a escola, não. A maior parte do tempo da criança é dentro de casa. É com a família, com o pai, com a mãe, com a avó. Então, a principal terapia é esse entendimento familiar, essa busca familiar pela aceitação do diagnóstico e pela luta. Então, cada criança vai ser de um jeito. Mais uma vez, nós estamos falando de um espectro. E algumas crianças têm algumas dificuldades comportamentais, que são mais ou menos, imagino isso, que ela está questionando. Muitas vezes elas têm dificuldades sensoriais, barulhos incomodam muito, a comida que a criança está comendo, uma seletividade muito grande, ambientes com muitas pessoas, ambientes barulhentos. Então, muitas vezes essas crianças elas vão ter comportamentos irritados, comportamentos agitados e até mesmo alguns comportamentos agressivos. Então, o mais importante é você ter essa equipe, né? Eu falo que é família, escola, terapia e médico. Você tem que ser um time. E aí esse time formado, esse time em conjunto, você consegue estudar, né? Igual o Rafael falou, a gente tem que trocar essa ideia com esse time, ver por que está acontecendo isso com a criança, a frequência que isso está acontecendo e abordar tanto de forma, né, principalmente não medicamentosa, com auxílio da família, com auxílio das terapias e algumas vezes sim, até de forma medicamentosa para que essa criança consiga desenvolver de forma adequada. Muito bem. Esse foi uma primeira conversa que a gente está tendo aqui no nosso programa, mas já fica o convite para o doutor Rafael, a doutora Laura retornarem. Porque quanto mais informações, quanto mais isso a gente transformar em conhecimento, em experiência para a nossa vida, para quem tem um familiar com um transtorno, para quem não tem, saber, conhecer, sobretudo respeitar e acolher, é sempre muito importante. Doutora Laura, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, foi um prazer. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutor Rafael, também volte sempre, por favor. Obrigado. A gente vai para o intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre o transtorno de espectro autista, para a gente conhecer também as ações, também sobre direitos e a inclusão das pessoas com transtorno. Já já a gente volta. De volta, gente linda, com o nosso programa Espaço Feminino. Falei que o programa hoje é dedicado à conscientização sobre o autismo, mas é um tema que a gente sempre fala na programação da NTV, porque a gente sabe o quanto é importante levar conteúdo, levar situações e também informações para a gente aumentar o conhecimento, que era o que a gente estava falando aqui no bloco anterior. Agora a gente quer saber mais, outras questões relacionadas ao transtorno, por isso agora eu converso com a Lidiane Bicalho, que é presidente da Associação Esperança Azul aqui em Patos de Minas. Como vai, Lid? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Converso também com a Flávia Nogueira Caetano, ela que é conselheira municipal Onda Autismo. Como vai? Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Converso também com a Luana, que é coordenadora de saúde na PAI. Como vai, Luana? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Bom, a gente falava, Lid, no bloco anterior, como acelerou também o conhecimento de especialistas, médicos, e isso tem feito aí uma crescente no número de pessoas com transtorno de espectro autista. Na associação em Patos de Minas, você também tem percebido esse aumento maior por procura? E aí quando chega lá um pai ou uma mãe, ou a pessoa que é responsável por uma criança e um adolescente fala, meu filho tem o transtorno, o que eu faço agora? E agora? Isso acontece todos os dias. Hoje nós temos na Associação Esperança Azul 554 famílias cadastradas. Então, quando essa família sai aqui do neuro, né, do psiquiatra com o laudo, essa família chega tanto para pai ou tanto para a Associação Esperança Azul,
desorientada. E agora, o que eu faço? Então, o que a Associação Esperança Azul faz? Ela faz o acolhimento dessa família pela assistente social e vai direcionar essa família. E o que a associação oferece para essas crianças? Hoje nós temos um trabalho com karatê, tinha um pai, né, que faz um trabalho maravilhoso, é um trabalho voluntário. Hoje nós temos 95 crianças autistas no karatê. Isso de graça? De graça, sem nenhum custo para a família. Eu percebi também que de 15 em 15 dias nós temos, né, psicólogo com as famílias de orientação. E eu percebi que as famílias não estavam indo. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é porque nós não temos uma rede de apoio. Eu pensei, eu tenho que trazer as crianças para cá. Entrei em contato com a tia Cris, com a tia Sônia, que tem uma escolinha de nutrição, porque a seletividade alimentar para essas crianças é muito grande. Então, eu fechei com elas uma parceria totalmente voluntário. Então, de 15 em 15 dias, essas crianças têm uma escolinha de nutrição com a tia Cris e com a tia Sônia. Nós oferecemos também o psicólogo para as famílias, nós temos a musicalização, temos a ecoterapia. Até que você foi buscar todos esses aparelhos agora, aquela Sim. dificuldade. Gente, me ajuda, a gente precisa de dinheiro para poder fazer isso acontecer, porque nada cai de graça. Assim. Não. Tem todo esse apoio que é extremamente importante. Sim. A gente vai falar do acesso Sim. e a demora para ter esse arsenal, Sim. né, de profissionais, e o quanto é importante as pessoas também se mobilizarem e ajudarem, porque a gente sabe que é uma associação criada lá atrás e que vem cada vez mais preocupada e trazer uma melhor qualidade de vida para as crianças e adolescentes, mas também para as famílias. Exatamente. Nós tivemos agora, né, nós recebemos uma doação grande da Provida, e para receber essa doação tinha que ter 2 salas prontas, equipadas, e foi uma loucura. E nós estamos finalizando essas salas agora. Com essas salas vai aumentar, sim, o número de atendimentos, porque hoje, com 550 crianças cadastradas, infelizmente, nós conseguimos atender só 130 crianças. Então, para uma mãe atípica como eu, ver crianças sem atendimentos é muito triste. Por isso essa luta de correr atrás, de buscar parcerias, voluntários, correr atrás dos nossos governantes, atrás de verbas para oferecer mais terapia para essas crianças. O Flávia, falando nessa questão das dificuldades, seja para estruturar naquela cidade, naquele município, a gente sabe que tem aí municípios muito melhor estruturados do que o nosso, mas a gente vê também uma mobilização muito grande, uma força de vontade de várias esferas aí, de mães atípicas que tomam frente da associação, que buscam esse arsenal de possibilidades. Mas vamos falar dessa inclusão, né, dessa necessidade da inclusão social, educacional, para essas pessoas que têm o transtorno. O acesso a tudo isso, né, de ter um acompanhamento de um neuropediatra ou de um acompanhamento de um psiquiatra que é especialista, de ter acesso a todas essas terapias que são necessárias. A gente falou tanto de diagnóstico precoce, é importante começar um quanto antes, de ter essa mobilização toda, mas como é que lá na ponta isso está preparado? Essa família que descobre, meu filho tem o transtorno, minha filha tem um transtorno, e agora é muito dessa angústia, né? Eu tenho acesso a isso tudo de forma rápida? Então, essa aí é uma questão, né? Sempre o pessoal, assim, recebeu o diagnóstico, e agora, o que eu faço? Né? Pode ser, assim, uma família em questão financeira, isso não vai por questões financeiras. Né? Porque o diagnóstico, ele não escolhe, eu vou naquela família. Então, nós temos toda a classe social. E esse desespero não se interfere em classe social. Sempre a pessoa fica perdida e nos procura. Né? Eu que estou aí já há um tempinho, que meu filho tem 13 anos e foi pré-diagnosticado com 1 ano e meio. Então, assim, as pessoas sempre me procuram. Flavinha, e agora? O que eu faço? Onde que eu for? Qual profissional? Enfim, e a gente sempre indica a Esperança Azul, né? Por que é importante as pessoas, independente de classe social, procurar a Esperança Azul? É para fazer esse cadastro. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é uma associação, então é só para pessoas carentes. E não é para pessoa carente. As terapias, sim, é para aqueles que não conseguem ter um plano de saúde, para
custear, né, esse tratamento ou pagar particular. Por exemplo, eu tenho uma clínica, né? Então, lá na clínica que eu recebo pessoas particulares e em negociação agora com planos de saúde. E quem não tem? E a fila? Exato, esse é o grande dilema. Se precisa de uma intervenção o quanto antes, até para melhorar e diminuir alguns sinais, como o doutor Rafael colocou aqui, se é necessário lá na ponta, por conta desse acesso que às vezes pode demorar, mesmo com, eu sei como que vocês trabalham, sei como é que vocês estão integrados nisso, mas às vezes, então, pode demorar. Demora. Na verdade, para você ter uma noção, são 550 famílias cadastradas. 130. Lógico, nem todos, tem uns que tem lá, né? Tem uns planos e tudo. Mas é tão importante, eu queria pedir, né, a todos que for a família atípica, para procurar a Associação Esperança Azul. É tão simples fazer esse cadastro. Por que é importante, Ludmila, fazer esse cadastro na Esperança Azul? A causa é muito forte. E para o poder público, nós somos um número significativo. E isso a gente consegue em questão de verba. Se eu não preciso de terapias, né, mas eu posso ajudar o próximo, né, em números. A gente não tem uma estatística na região, em Patos de Minas, quantos autistas nós temos. Nós temos uma estatística dos Estados Unidos que a cada 36 crianças um autista. Está longe da nossa realidade. É uma estimativa que eu falava aqui, a gente não tem isso gravado. Não tem. E assim, quando a gente fala de poder público, de políticas públicas, de verbas públicas, o quantitativo, ele faz essa diferença na luta de todos nós. Então, assim, nós estamos aí na luta também para... Agora a Esperança Azul ganhou um lote, né? E assim, logo a gente vai estar construindo, vai estar na luta para construir esse espaço para atender mais crianças. Na APAI também, até a Luana depois vai falar, acho que ela tem mais propriedade para falar, mas a fila está enorme também. Pois é, isso que eu quero saber, como é que é a procura na APAI, como que deve ser a inclusão também na rede educacional, porque é outra garantia, está na Constituição, de ter esse acompanhamento e essa inclusão, seja onde essa criança e esse adolescente estiver. Qual que é a nossa realidade? Então, Ludmila, hoje a APAI, né, nós temos 3 políticas, né, a saúde, a educação e a assistência. Hoje, cadastrados, nós temos 300 autistas, né, nas 3 políticas. Algo que vem nos preocupando, porque diferente da Esperança Azul, ele já vem com um laudo e a Esperança Azul já faz um acolhimento, né, Lidiane? Para nós, né, da saúde, nós temos um instrutivo que diz que nós temos que avaliar com uma equipe multiprofissional. Após a avaliação, ele é colocado na demanda reprimida. Ou seja, numa fila. Numa fila, né? A intervenção precoce, ela é essencial. Porém, não é o nosso único público. Nós temos PC, nós temos DAO, né? Nós temos as múltiplas. Então, não é nossa política, né, única. A gente tenta, da melhor forma possível, dar assistência. Então, quando a gente fala em instituições, seria importante, sim. E aí, essa união, Esperança Azul, Onda Azul, né, a APAI, ela vem para isso. Então, nós, como instituição APAI, nós conseguimos 100%? Não. Então, nós precisamos de apoio. Hoje nós temos na educação o TEA, hoje com 38 alunos presentes no programa. A saúde entra com as terapias de psicologia, fonoaudiologia, graças a Deus, algo que a gente não tinha no ano passado. Então agora nós já temos as fonos. Terapeuta, psicologia, que é uma das clínicas que mais desenvolve. E a parte da fisioterapia, que é pouco falado. Né, a importância da fisioterapia com o autismo. Não é só o pisar né, eu quero que ele não anda com as pontas dos pés. Não, é a organização da estrutura corporal. Junto com a educação, nós tivemos agora um piloto, um programa piloto da psicomotricidade que é feito lá. Só que a gente só conseguiu colocar ainda no período da manhã, no período da tarde nós não temos. Esse programa, né, piloto, nós temos uma fisioterapeuta, que é a Aline, e um educador físico, que é o Wiltin. Então, e o Silvio, eles trazem a turminha, leva para a quadra e faz as atividades. Para quê? Para fazer o estímulo motor dessas crianças.
como isso é importante. Um beijo para a Nilza, que eu vi o recadinho dela na tela. Um beijo para todo mundo, que eu sei que tem muita gente participando aqui. Eu fico muito, mas muito feliz e, sobretudo, grata. O coração, eu sempre falo, sai quentinho daqui. E só reforçando para as pessoas que estão perguntando, tem que mandar um print de como vocês estão assistindo a NTV. Tem que mandar uma foto. O print que eu falei, que às vezes você está assistindo pelo telefone, seja pelo canal do YouTube, pelo app, pela rede social, então você printa e manda para o nosso WhatsApp, ou tira uma foto aí da tela e você manda para cá, que no finalzinho a gente sorteia esse presente especial. Ludmila, só um minutinho. É bom deixar bem claro que nós também temos um neuropediatra, né? E ou seja, um neurologista. Todo acompanhamento do essencial do essencial e necessário para qualquer criança e adolescente. Para toda criança e adolescente. Bom, fico feliz de saber dessa estrutura. Tá, e buscamos mais assim como da associação que está lutando. E como é bom ver vocês todas unidas, porque é uma causa. Quando é causa, e principalmente numa busca, e numa mobilização do poder público, essa união faz toda a diferença. Que bom ver todas vocês juntas. E assim, tem toda a estrutura, mas não consegue a demanda. E todos os dias nós infelizmente, esse é o problema, né? Essa é a situação. Porque cresce, a gente acabou de falar que cresce todos os dias. Todos os dias. E como são necessárias várias terapias, é necessário ter um poder aquisitivo para poder dar conta de tudo isso. Infelizmente, não é a realidade da maioria. E o custo é alto. O custo é alto. E aí, como faz? E a gente esquece um outro detalhe, Ludmila. Nós estamos falando nos autistas, né? E a família? Essa é até uma questão que uma telespectadora falou, da dificuldade de lidar com algumas questões que ela tem com um membro, mas também tem essa estrutura familiar. Como nós vamos aprender? Porque é aprender, né? Com a criança típica, eu tenho essa rotina. E quando a criança é atípica? Né? Aquele psicológico, a parte psicológica da mãe, principalmente. Agora, eu tenho um filho que ele é autista. Como que eu vou lidar? O meu marido, ele não aceita. Né? Na grande maioria, o pai, ele acha que o filho é da mãe, né? O problema veio da mãe. Tipo assim, se vira. Agora o problema aquela frase que a gente escuta, infelizmente. Sim. Toma que o filho é seu. Então eu tenho mães isso é terrível. Que acabam me abordando, vão à minha sala e o questionamento é sempre o mesmo. Luana, meu filho é autista. Qual caminho eu devo seguir? Aí eu coloco as terapias, né? Vai chegar, nós vamos conseguir. Vamos colocar uma que seja psicologia, que seja físico, mas nós vamos colocar. E ela tem algo. Aí a gente sempre direciona para a escola de família, né? Então eu vou aprender a amar com limitação, né? Porque algo que a gente estava conversando, né, Diane? Que tem a criança, nós temos que amar, temos que dar limite, mas nós temos que pensar na mãe também. Claro, e como tem? A família precisa estar estruturada para dar todo esse apoio. Se a família está em dificuldade, com muitas questões, e não é fácil criar um filho, é desafiador, ainda mais com outras questões que chegam. A gente sabe que toma um pedaço da gente, a gente precisa desse chão para caminhar. Lide, agora fala rapidinho para a gente, que eu sei que tem ações aqui. Vocês estão cada vez mais unidas, e que bom que é ver isso, e tem ações também de inclusão, de conscientização em Patos de Minas. Sim, nesse mês de conscientização do autismo, desde o dia 1º está tendo muitas ações. A próxima agora é a caminhada, uma blitz de conscientização. Vamos distribuir panfletos falando o que é o autismo, os sinais que foi falado aqui pelos doutores, e também nós vamos ter palestras. Me ajuda aí, palestras. Porque é muita coisa, né? Mas a caminhada vai ser às 9 horas da manhã. Então, quem quiser participar, vamos fazer somar, vamos fazer inclusive força. Vocês estão convidados. Nós vamos, já coloquei na minha agenda, a Lídia me passou, já está lá. Já tá porque nós somos parceiros sempre. E as portas estão sempre abertas para vocês. Todo ano vocês recebem nós, né, com muito carinho mesmo. Então nós vamos sair 9 horas lá do Coreto. Nós vamos ali pela Major, atrás do Marculino, e vamos até ali no 180 graus. Depois, os autistas vão participar, né? O autista quiser participar, porque andando é uma gracinha. E depois nós vamos continuar ali no centro, uma movimentação, né? Não vão ficar todos, mas nós vamos ter uma mobilização de alguns grupos também, que vai estar junto com a gente. Então vai ser linda essa caminhada. À tarde vai ter
uma tarde, um piquenique lá no Hotelzinho Oasis da Raíssa, que também é uma mãe atípica, para algumas famílias atípicas. No domingo nós vamos ter o culto, nós tivemos ontem a missa, inclusive, nós vamos ter o culto também, inclusive, lá na Palavra da Vida, na sede, às 18 horas. No dia 3 nós vamos ter a palestra com o doutor Rafael, que estava aqui, doutora Laura, e o doutor Flávio, que vai ser no sábado à tarde. Depois, no dia 17, lá na PAI, nós vamos ter um mini curso naturalista de aba. Depois, no dia 21, nós vamos participar do Cão Caminhada. Nós somos convidados também, nós vamos estar lá na Orla da Lagoa. E no dia 28 a gente encerra, que também vocês estão convidados, porque o ano passado foi lindo, lá na Arena Marabá, que é o dia A, que é de 8 da manhã às 10. Que é assim, para família atípica, vocês vão estar lá vendo um monte de autista correndo. A gente vai passar a agenda direitinho, porque já muita coisa, mas a gente vai falando. Esqueci nada, não, Lidiane? Não, esqueceu nada. Oh, e eu também eu quero pedir, porque eu recebo muitas mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp, sobre a questão dos direitos. Então, quem quiser saber mais sobre os direitos do autista, envie uma mensagem no @esperancaazul e fala assim, eu quero o link da cartilha com os direitos. Vamos fazer o seguinte, vamos falar só sobre direitos aqui. A gente falou rapidamente dessa questão da inclusão, das terapias que são necessárias e estão previstas. Mas vamos falar sobre isso? Vamos. Me ajuda a esquematizar aqui para já, ainda nesse mês, a gente falar? Claro. Então, fechou. Lídia, obrigada. Volte sempre. Vou esperar vocês também aqui. Eu que agradeço, em nome da associação, todo o apoio, as portas sempre abertas, não só você, como toda a sua equipe, o rádio, sempre abraçando essa causa. Então, recebo o abraço de cada familiar, de cada criança autista. A causa de vocês é nossa. Obrigada. Obrigada, viu, Luana? Eu agradeço em nome da PAI, no setor da saúde. Obrigada, viu, Flávio? Estamos aqui marcando presença mais um ano. O ano que vem nós estamos aqui de novo. Não precisa ser o ano que vem, não. Vai voltar esse mês ainda. Tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai para o intervalo, já eu volto. E a gente vai mostrar a ganhadora da promoção do programa Espaço Feminino do Mês da Mulher. Tem presentes hoje também, então um minutinho só a gente volta. Gente, linda, reta final do nosso programa Espaço Feminino, mas eu mostro agora a ganhadora da promoção do Mês da Mulher aqui. E hoje foi dia de entrega e foi uma alegria só. Oi, Ludmila Bahia! Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que está acompanhando o Espaço Feminino. Pois é, dia de festa e muita comemoração, porque a sortuda da promoção do Mês da Mulher tá aqui do meu lado, a Franciele. Franciele, eu quero saber, como que você ficou sabendo que você tinha ganhado esse montão de presente? Então, eu estava acompanhando, né, o programa, mas no momento do sorteio, a internet caiu. Quando eu voltei, eu já retornei com um monte de gente me mandando mensagem, consegui voltar pro programa e vi o anúncio da Ludmila. E aí, com esse anúncio da Ludmila, seu anúncio mesmo, dona Ludmila Bahia, ela levou um montão de presentes. Um desses presentes é lá do estúdio da Keula Pereira. São R$400, né, Keula? Para que ela possa desfrutar ali dos mais diversos tratamentos que você oferece. Justamente, é um prazer presentear ela, né? Logo eu que trabalho com a beleza feminina, enaltecer a beleza da mulher. E me conta mais, tendo tudo isso em vista, o que vai ser feito lá? Ela pode escolher? A gente vai fazer uma anamnese nela, né? E ver qual o procedimento que ela tem mais interesse e o que ela necessita para embelezar. E olha só, Ludmila Bahia, não parou por aí não, viu? Também tem presente da New Color. Lincoln, R$500 em óculos? Me conta mais! São dois óculos para ela aproveitar. Usar um pela manhã, um à tarde, um no final de semana, ficar à vontade. E se você realmente, assim, tiver alguma dúvida e quiser escolher mais outros dois, trocar, vamos dizer assim, que fique melhor assentado no seu rosto, a loja está à vontade. Eu queria parabenizá-la pela sortuda que você foi. R$500 em óculos? R$500 em óculos. Dois aqui, tá aqui. Tá entregue já os óculos e também tem R$500 do Cicobi
Cicobi Credicopa. Ronaldo Siqueira, nosso presidente, mais uma vez levando a sorte, cumprindo também a missão do cooperativismo. A missão do cooperativismo, nós somos totalmente inclusivos. E no mês da mulher não poderia ser diferente, onde que nós, 82% dos nossos colaboradores são mulheres, entendeu? Então a gente está sempre aqui junto, rodeado por elas. E não poderia ser diferente com a grande parceira que é a NTV, participar deste evento, deste programa, Ludmila. E para nós foi muito bom, muito gratificante aí apresentar a Franciele aí com esses R$500 para ela gastar da melhor maneira que lhe convier. E Ludmila Baiano, não para por aí não, viu? Tem presente da Magras e quem vai contar pra gente é a Érica, porque Érica, a Fran vai poder escolher entre 2 procedimentos? Isso mesmo, Matheus. Boa noite, Ludmila. A Fran pode escolher 2 procedimentos e ela já escolheu. Já escolheu? Entre a criolipólise ou o Botox, ela escolheu pelo Botox e ela já fez o Botox. Então a Fran já está ficando cada vez mais linda e é um prazer, uma grande satisfação poder contribuir com o programa, poder contribuir também com a beleza da Fran para ficar cada dia mais linda lá na Magras, enaltecendo sua beleza. Porque a Magras tem essa missão, né? Resgatar a autoestima das pessoas. Com certeza, das mulheres, dos homens e melhorando cada vez mais a autoestima de todo mundo que quer estar conosco. Agora, Ludmila Baiano, deixa eu te perguntar, você já separou sua bota, seu chapéu pra curtir a Fenamilho? Ainda não? Eu tô sabendo que a Fran, ela já separou, viu? Porque a Graciele tá aqui e a Fran, ela foi contemplada com 2 passaportes da Festa Nacional do Milho. Graciele, me conta essa parceria do sindicato da Fenamilho com o programa Espaço Feminino neste mês em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Boa noite a todos. Gente, essa parceria tá sendo incrível para todos nós, né? E é com muita alegria que hoje eu entrego 2 passaportes para nossa querida Franciele. Quero deixar um recadinho muito importante aqui para vocês, tá? Quem ainda não garantiu o seu passaporte, corre que ainda dá tempo de garantir o primeiro lote, tá? Então, Fenamilho 2024, vem que a festa é sua. Recado dado, a festa é sua. Vou pedir licença para passar aqui na frente de vocês. Fran, recebendo mais de R$1.000 em presentes. Qual que é o recado que você deixa para ter tanta sorte assim? Acreditar, né? Porque, gente, é a primeira vez que eu ganho um sorteio desse. A primeira? A primeira vez. Então, assim, eu fiquei muito feliz. A Lud sabe a admiração que eu tenho por ela, pelo programa. Já fui pra Magras, fui super bem tratada. Tô sendo muito bem tratada. Então é isso, é acompanhar a Lud e participar de todos os sorteios que uma hora a sorte vem. Agora me conta, recebendo todos esses presentes aqui, como que fica a sua autoestima? Com certeza já melhorou muito. E veio no momento certo, viu? Que eu vim de um ano muito difícil e chegou tudo no momento muito certo. Eu saí da Magras já me achando, tenho certeza que eu vou ficar cada dia melhor. E é isso, nós mulheres, a gente merece tirar um tempinho pra gente. E no dia do programa, né, o assunto do programa foi muito especial. Muito bem, como é bom a gente provocar sorriso, como eu falava. Franci, um beijo no coração, merecedora, assim como todos vocês, todas as mulheres, o meu carinho, o meu respeito. Obrigada a todos os nossos parceiros, Cicobi. Ganhou mais de 3 mil, na verdade, de presentes. O Matheus Borges falou lá, mais de 1.000, mas ó, só de 500 da Credicopa, 500 dos óculos, o Botox, né, da Magras. Teve 2 passaportes da Fenamilho, R$400 da Keula Pereira. Então, ó, mais de 3 mil merece, França. Depois a gente quer te ver desse processo todo. Vamos lá, sortear o nosso presente para a gente se despedir. Desde já, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua energia. Tamires, a sexta aqui, Casa Bruxel, para você, do Final 12. Obrigada a todo mundo que participou também. E a gente fica por aqui agradecendo demais. E é uma honra ter você aqui na programação da NTV. Beijo, fiquem com Deus.